Olá, nesse vídeo eu vou te trazer um recado da espiritualidade, dos seus anjos, mestres, mentores, guias, seu eu superior, como quiser. Estou aqui disponível para trazer um recado, a mensagem que você precisa ouvir nesse momento, de acordo aí com a sua necessidade. Vou te apresentar as opções e aí você pausa o vídeo se precisar para fazer a sua escolha com calma para realmente receber a sua mensagem. Opção número 1, amazonita. E a opção número 2, uma outra pedra verde água, a larimar. Faça a sua escolha. São pedras parecidas de propósito sempre, para que você realmente se conecte àquela que te atrai mais. Assim eu vou iniciar com quem escolheu a amazonita. Deixar a pedra aqui. Vamos ver então qual o recado da espiritualidade para você. O que você precisa saber nesse momento? Você é do grupo 1, que escolheu a amazonita. Qual a mensagem? Aproveita enquanto eu embaralho e já se inscreve no canal. E se quiser, me deixa aqui nos comentários uma sugestão de tema de leitura que você queira assistir. O guia, a própria espiritualidade de fato se apresentando aqui. Posso estar falando com pessoas até um tanto céticas, mesmo que você esteja numa leitura de tarô, de oráculos, né? Aqui é uma confirmação de que essa energia dos seus guias se faz presente. E não só na leitura, na verdade, né? Se faz presente na sua vida, tá muito próxima de você, tá atuando o tempo inteiro em todas as situações, em todas as questões. Sempre que você pede, sempre que você invoca essa força, eles se fazem presentes, mesmo que você não veja ou até não sinta a presença. A segunda carta é a tempestade. Tempestade, a timidez e a inquietude. A gente tem aqui uma energia de alguém querendo... A imagem que me vem com essas cartas é... Sabe aquele símbolo do pássaro quebrando a casca do ovo? Um momento do nascimento, em que você rompe a barreira da limitação, em que você cai num novo mundo, você descobre um novo mundo, que pode ser assustador, mas é o lugar em que você vai ter a oportunidade de crescer, de expandir cada vez mais. Você precisa sair da limitação, você precisa romper a casca. E esse processo todo, ele pode ser muito desafiador, muitas vezes, ele pode ser exaustivo, pode ser complexo e você se sentir sobrecarregada, sentir que não vai dar conta, sentir que é hora de desistir de seja lá o que for que você se meteu a fazer, sabe? Aquela sensação de coloquei meu pé onde não devia, não alcançava, dei um passo maior. Pode ter essa sensação aqui, mas não é maior, é necessário. Vários bordões, né? Aquela ideia de você sair da zona de conforto vai ser desconfortável fora dela, sempre, até que você se torne novamente confortável. Então é isso que eu tenho aqui. Esse movimento de crescimento, de ascensão, de expansão que você vem vivendo, seja de uma forma muito concreta, que você vem realmente sentindo e vendo tudo ao seu redor se transformando, uma mudança de casa, uma mudança no relacionamento, uma mudança no trabalho, tudo se alterando, e você ali no meio desse caos todo, né? Porque as coisas vão ser diferentes naturalmente. Tudo isso
nada disso é à toa, nada disso é em vão. Tudo isso tem um propósito maior. É necessário, são as experiências que você precisa vivenciar nesse momento. Ou eu tô falando aqui de algo que vai acontecer no futuro próximo. Pode ser que hoje você esteja até estagnada, você esteja sentindo que nada está acontecendo. Você quer muito que algo aconteça, que algo se transforme, que a vida mude, ande, você cresça, mas não acontece. E isso, se isso está acontecendo no momento, também é necessário. Também é preciso que seja assim por algum motivo. Você precisa passar por esse ponto do processo. Mas é como se isso estivesse te preparando realmente para o que vem a seguir, que é esse movimento de expansão, de sair da casca, né? E por que eu tô falando isso? É que a gente tem essa timidez, é como se você tivesse pequenininha, ou se sentindo, ou de fato menor do que aquilo que você pode ser nesse momento. E o que te leva adiante, o que tá te ajudando, te conduzindo, é não só essa força interna, a inquietude aqui, essa força instintiva, esse impulso que você não sabe nem de onde vem muitas vezes, é a sua alma te conduzindo para o seu crescimento e é também a sua espiritualidade, como eu disse no primeiro momento aqui, os seus guias muito próximos de você te auxiliando em tudo isso, te auxiliando não só a passar pela tempestade, passar pelo caos, pela dificuldade, mas te auxiliando a chegar nesse objetivo, chegar nesse novo lugar, nessa nova vida. Disso que a gente está falando. Então, encaixe aí na sua realidade. Se você sente, né, que está passando por um movimento de crescimento e está desconfortável, está dolorido, crescer dói, né, é natural. Até aqui pode ser não exatamente, quer dizer, não é que seja diferente, mas a gente pode não estar necessariamente falando de uma expansão de consciência, um despertar espiritual. A gente pode estar falando apenas de um despertar para si mesma, um amadurecimento. Então perceba se isso não faz sentido no seu contexto de vida atual. E como que você percebe isso? Você vai vendo as situações que vão acontecendo na sua vida. Às vezes um relacionamento, uma dinâmica com alguém, uma conexão, começa a ter muitos conflitos, e é porque naquele momento você precisa mudar alguma coisa em você. Então o conflito vem, a dor vem, a tempestade vem, para que você descubra a sua força para passar por ela. Então, em qual área da sua vida essa mensagem se encaixa? Vamos ver o que mais tem aqui para você de mensagem. 6 de terra, 6 de ouros, 4 de ouros e o sol. Eu ia tirar só 3 mesmo para não ficar muito longo. E a última carta sendo o sol, vou tirar mais uma aqui. Mas a última carta sendo o sol, é lindo ver o raiar de um novo dia, uma nova vida nascendo. O sol iluminando, é a sua luz iluminando, te iluminando, iluminando o seu caminho. É a luz do sucesso, da realização, do propósito. É a vitória de fato. O que a gente tem aqui, eu acabei de dizer, né? Em qual área da sua vida, deixo a pergunta, em qual área da sua vida essa mensagem se encaixa? Essas 3 cartas aqui, porque agora eu tô tirando com o tarô, né? Então a gente consegue definir um pouco melhor circular uma determinada área. Nem sempre é possível, mas nessa leitura tá fácil de identificar. A gente tá falando aqui ou sobre carreira ou sobre finanças, sua vida material de modo geral, a vida prática, a vida concreta. Então, veja se realmente faz sentido nessa área. Se não fizer, não tem o menor problema.
a leitura ainda é válida para você, a não ser que nada se encaixe. Aí talvez seja a outra opção. Mas o que a gente tem aqui são questões profissionais, eu diria. A primeira carta, o 6 de ouros, ela traz uma mensagem sobre novas oportunidades profissionais se apresentando para você. E eu acredito que essas oportunidades não vêm do nada. Vêm porque você passou por esse processo de amadurecimento, porque agora você está pronta para os novos desafios, para as novas oportunidades. Está pronta, né? Está se preparando. A mensagem está te falando que você está se preparando para isso. E por merecimento também. Porque quanto mais você amadurece, quanto mais você se reconhece, mais você entende o que você quer e o que você não quer. Então as oportunidades vêm de acordo com aquilo que a sua alma realmente deseja. E aí a gente está falando aqui um termo, né, que essa carta traz. Ela traz frases aqui, então eu estou me baseando nisso. Ela fala de presentes ou dinheiro, tempo e esforço. Presentes em dinheiro ou tempo ou esforços, né? Você recebendo aí bênçãos do universo, seja financeiramente falando, porque você melhorou a sua condição através do que você faz. Pode ser um dinheiro inesperado, até sempre é possível, né? Dinheiro que cai aí no seu colo, você não contava com ele. Mas de forma geral, é o universo te presenteando, porque você de alguma forma está aqui se permitindo viver esse processo. Você aceitou o desafio. Você disse sim. Você se permitiu essa aproximação. Você permitiu ser guiada, ser conduzida. E esse é o movimento que te leva até esse sol. Até porque no meio do caminho a gente tem o 4 de ouros. 4 de ouros é uma carta que fala de apego. Quanto mais apegada a um certo resultado ou a ideias muito fixas, muito rígidas, mais você sente o caos. Aqui precisa de entrega, confiança. Eu abro os braços e eu me entrego. Aconteça o que acontecer, eu entendo que é o que eu preciso viver. Eu não vou tentar controlar mais os resultados. Eu não vou mais tentar entender o que está acontecendo. Querer entender intelectualmente para poder fazer ou não, permitir ou não. Eu apenas me permito. Eu compreendo que existe um plano maior em ação, atuando na minha vida. Então eu me abro para ele. Eu sei que eu estou sendo conduzida para o melhor, para mim. É essa postura que é necessária aqui de alguma forma para que você chegue nesse melhor resultado com menor esforço, com menores perdas, com menores dores, com menos sofrimento, menos angústia. Se a gente traz isso para a vida prática, né? Como eu disse, a gente pode estar falando de trabalho, é você sim ter cautela, não é deixar a vida levar. Claro que você tem que conduzir a sua vida, a sua carreira, saber os passos que você está dando, por que você está dando eles, né? Não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito, mas é também permitir que o inesperado aconteça. Quando eu digo, né, não tentar controlar todos os resultados, porque às vezes você faz um movimento e achando que vai ter um resultado específico e não é aquilo. E aí quando não é, você pode aceitar que foi como precisava ser, ou você pode esbravejar com o universo porque deu tudo errado. Não deu tudo errado. Essa é a mentalidade que precisa existir aqui. É entender que nada deu errado. Nada tá dando errado em momento nenhum. Até no meio do caos. Por mais difícil que isso seja, eu sei que é. Falo, né? É muito fácil falar aqui de longe, fazendo uma leitura. Mas eu sei que é difícil. Mas é a entrega. O quanto mais você se permite se entregar a isso, menos você vai sentir. E aí, voltando, né? Quando a gente fala sobre questões profissionais, são as decisões que você toma, são as escolhas que você faz
profissionalmente ou financeiramente falando também. Como eu disse, é preciso cautela, é preciso consciência, clareza do que você está fazendo, mas abrindo espaço, sendo flexível, sendo maleável para entender que tem uma mão divina atuando em tudo isso. Não à toa você escolheu assistir essa leitura sobre um conselho da espiritualidade, um recado da espiritualidade. E aí, como eu disse, a gente entra na carta do Sol. Novas ideias brilhantes te conduzindo ao sucesso. Um resultado muito feliz. Tenha confiança em você. Essas são as 3 frases que essa carta traz. Eu quis ler de propósito, porque elas amarram muito bem tudo isso que eu falei. Muito bem. E esse confiar em você é confiar em tudo isso, porque os seus mentores e seus guias, eles também são você, seu eu superior. Como eu disse no início, do vídeo, anjos, guias, mentores, eu superior, chame como quiser, é tudo a mesma energia. Quer dizer, se a gente for filosofar em cima, não é exatamente. Mas acho que você entendeu, é essa energia maior, esse plano maior conduzindo a sua vida. É a fé de que existe essa condução. Seja de onde vier, é para o seu bem. Vou pegar uma última carta aqui com uma mensagem final e uma energia, tem um arquétipo, de um mestre em cada uma das cartas. Vamos ver qual mestre sai para você. Se você não se inscreveu, é a sua oportunidade de se inscrever. Saíram 2 cartas. Eu vou aceitar. Saiu tão juntinha que eu vou aceitar. O diretor divino, intervenção e propósito. Percebe? Tudo está sendo conduzido por um propósito maior. É relembrar isso de alguma forma. É isso que a mensagem quer que você faça. Uma intervenção divina está acontecendo. Saiba que você está sendo guiado. Felicidade é o seu propósito. Acabei de falar sobre tudo é pelo seu bem maior, Tudo é para que você vá para um lugar melhor, para que seu espírito evolua nesse processo. Então é sempre uma direção do bem, de algo positivo. Muito interessante sair esse diretor divino, a direção divina, a condução, o diretor é aquele que dirige, está te conduzindo em direção ao divino, à elevação. Mestre Buda, amplie a sua consciência, ou ampliação, consciência ampliada, conexão profunda, confie na sua voz interior. Mais um reforço da mesma mensagem de que existe uma condução aqui de seres elevados, seus guias, seus mestres, seus mentores, seu eu superior. Essa voz interior, essas intuições que você tem, o fato de você ter sido trazida para essa leitura, isso tudo é a sua intuição te guiando para que você confie no processo. Você está no meio de um processo de fato e precisa confiar que isso está te conduzindo para o lugar que você precisa ir. Para ser quem você precisa ser, fazer o que você precisa fazer e estar com as pessoas que são as pessoas que devem estar ao seu lado nesse momento. Enfim, tudo isso. Tudo tem um propósito divino. Confie nele. E essa é a mensagem. Vou deixar aqui no card uma outra leitura aqui do canal, caso você vá parar por aqui e queira assistir alguma outra leitura. O meu contato vai ficar na descrição do vídeo, aqui embaixo, enfim, nos comentários, se você quiser uma leitura particular, para a gente entender a sua energia especificamente. E é isso. Vejo você no próximo. Grupo 2 da Larimar. Vou deixar a pedra aqui e a gente vai então ver qual a mensagem que a espiritualidade tem para você nesse momento, o que você precisa saber. Você do grupo 2. Já viraram. Aproveita e se inscreve no canal, que assim você não perde os próximos vídeos.
a inspiração com a curiosidade. A gente tem aqui um momento, talvez, de muita criatividade. Você sendo inspirada. Eu diria que a viver uma vida mais criativa. Não sei por que tá me vindo a questão da criatividade. Normalmente não é isso que me vem. Inspiração é tudo que vem do alto, né? Já, afinal, é uma leitura que é um recado da própria espiritualidade. Então, obviamente, eu poderia dizer que a espiritualidade está te inspirando a seguir uma certa ideia, um certo caminho, uma certa atitude, uma postura. Então, por isso que eu falei da criatividade. É ver as coisas de um outro ângulo, é você agir com uma postura diferente. Viver a vida de um jeito criativo é muito isso, não é só fazer coisas artísticas, né? É muito além, é você viver de um jeito leve e inspirado. E essa curiosidade, a busca, me vem muito isso, a busca por algo diferente, uma aspiração, um grande desejo, um grande impulso de uma nova vida, mas tá me vindo muito essa ideia de uma postura diferente. Vamos ver o que mais sai aqui. Por que tá me vindo isso, né? A missiva. Muitas cartas, vou ficar só com o descanso, que foi a que virou realmente na mesa. A missiva e o descanso. O que tá me vindo aqui para esse grupo é... Eu vou delimitar muito a mensagem, porque é a sensação que eu tenho de que a gente está falando sobre conexões, sobre a forma que você se coloca no mundo, como que você é com as pessoas, a forma que você age, a forma que você conversa, interage, quem você é pro mundo. Aqui tem algo sobre ser, não que precise, mas seria interessante você adotar novas posturas. É isso que me vem. Por que eu tô falando isso? Comecei muito com essa sensação, e quando vem a missiva com o descanso, a missiva fala de comunicação. Fala de uma troca de mensagens, uma carta. Ela tem uma carta nas mãos e missiva fala de mensagem. Então é contato, comunicação e expressão. Como que você fala, como que você se porta. E o descanso me traz essa sensação de que é preciso uma postura diferente, principalmente em relação às suas conexões, você repensar suas atitudes, repensar a sua postura, porque do jeito que tá pesado. Essa é a sensação que eu tenho. Tá pesado. E aqui é um momento de você soltar, sabe? Soltar o peso das costas. Parar, talvez, de exigir, controlar, querer controlar o outro. No primeiro grupo, a gente tinha uma questão de querer controlar resultados de acordo com aquilo que a pessoa deseja. Aqui é um controle do outro. Sabe aquelas pessoas, e pode ser que você tenha absorvido isso da sua criação, das pessoas que te criaram, pai, mãe ou outras pessoas, né? Mas vou usar, né, a questão de pai e mãe. Por exemplo, uma mãe muito controladora que controlava todos os seus passos, você precisava seguir aquela cartilha, um passinho fora estava errado, você sofria as consequências, né, às vezes, e você, hoje, adulta, pode ser que você não tenha filhos, mas nos seus relacionamentos, com amizades, com parceiros ou parceiras, no trabalho, com qualquer pessoa que está ao seu redor, você, de alguma forma, incorpora essa atitude de querer controlar as atitudes do outro. A pessoa tem que seguir a sua cartilha. Se ela age diferente de você, ela está errada. Você briga, você reclama, causa atrito entre vocês, mas aqui pode ser uma questão de precisar respeitar a individualidade de cada pessoa. Individualidade é individual, é de cada um, né? E é isso.
é respeitar. Porque cada um tem a sua história, cada um tem um histórico. Não dá pra você achar que a sua régua é a régua moral do mundo. Eu não tô aqui falando que... te julgando, né, de alguma forma. Mas é que às vezes a gente faz isso sem perceber. Porque a gente tem a nossa referência. Se a gente viveu todos esses anos fazendo as coisas de um jeito, então esse jeito deve ser o certo. E aí você quer impor de alguma forma o seu certo ao outro. Só que a realidade dessa outra pessoa é diferente. A realidade, a bagagem dessa pessoa é outra. Então tem um pouco aqui de empatia, uma necessidade de empatia, de você entender o momento e o espaço do outro, de você começar a tentar trabalhar o seu autoritarismo de alguma forma, nesse sentido, né? Para acolher mais, para aceitar as diferenças. Mas tudo isso, eu trouxe alguns pontos, e tudo isso é para que você, no final das contas, melhore as suas conexões, para que tudo seja mais leve para você também, porque talvez não esteja leve, pode estar pesado, como se você estivesse carregando o peso da responsabilidade do mundo. Se você tem filhos, né, mesmo que não tenha, é esse peso da responsabilidade de eu preciso fazer desse jeito, eu preciso ser esse pilar que sustenta o mundo. E é pesado, não é o seu lugar. Você precisa relaxar. Porque quando você faz esse movimento, você se permite. Você se permite e você vive mais leve. É isso que me vem. E claro, como eu disse, esse é um recado dos mentores, né, dos guias, enfim, da espiritualidade. E você também, não, além de tudo isso, eu preciso dizer que quando você faz isso, você se abre mais para tudo, você se tornar mais leve, se sutilizar nesse sentido, tirar o peso, é você também se permitir esse outro lado da conexão. Aqui a gente está falando da conexão com pessoas, mas você se permite a conexão com os mentores, com seu eu superior, você ouve mais a sua intuição. Vamos ver o que mais vem aqui. Eu não sei como que eu cheguei nesse lugar, não. Mas vamos ver o que mais vem. Ás de terra. 5 de paus. Opa, caíram todas as cartas. E 8 de terra. A gente tem aqui, em primeiro lugar, o 5, eu vou começar pelo do meio. O 5 de paus é uma carta que normalmente fala de conflitos. Aqui a gente tem objetivos conflituosos. Tô lendo as frases, né, que essa carta traz. Conflitos com outros. E ela ficou bem no meio. O ponto central da sua mensagem são os conflitos. São as dinâmicas que você vem vivendo, as conexões que você estabeleceu na sua vida e, na verdade, principalmente o conflito que existe entre você e uma outra pessoa ou várias. Só que eu vejo muito mais aqui, o problema não é o conflito em si, porque isso dá para resolver. A questão é a postura que você adota, que causa os conflitos. Não adianta, por exemplo, você achar que o problema é da outra pessoa. Não estou dizendo que o problema é seu. É só uma questão de equívoco, talvez, de postura, enfim, a forma que se fala, o jeito, enfim. Mas você pode achar que, o problema é a outra pessoa. É ele ou ela que está errada. Então, o que eu faço? Chuto essa pessoa pra lá, tiro ela da minha vida. Aí vem uma outra pessoa, você vai vivendo, interagindo, e você se aproxima de uma outra pessoa.
e acontecem os mesmos problemas. O problema não é a pessoa. O problema são as atitudes aqui que você está escolhendo ter. É uma questão de escolha. É uma questão de rigidez, possivelmente. E é por isso que a mensagem tá te falando disso. Porque é um momento de você começar a rever atitudes. A gente tem aqui, junto, né, o pilar central da leitura, digamos que o problema, né, entre aspas, é o conflito, mas a gente tem aqui, rodeando isso, o Ás de terra e o 8 de terra, de ouros, né? Que é, essa aqui, eu vou ler a frase que ela traz. O fluxo de abundância vindo, né? Chegando. Um movimento promissor nos negócios. Documentos importantes, contratos ou documentos importantes sendo assinados. E a gente pode sim estar falando aqui de uma questão profissional. A gente pode, desde o início, estar falando sobre a sua postura profissional. Eu abri como a vida como um todo, mas eu ainda acho que é isso, porque é a sua postura de vida que interfere ou que ajuda ou prejudica, né? No seu profissional, nos seus relacionamentos amorosos, no seu relacionamento familiar, com os seus amigos, com a sua comunidade, né? O meio, seu meio social. Então, esses documentos, esses contratos importantes que a gente está falando são as conexões, indo além dos contratos profissionais. As conexões que você estabelece podem ser, tem todo um potencial para serem maravilhosos, conexões que te ajudam a crescer, te ajudam a amadurecer. Se você se permite sair da rigidez, sair do controle, sair da cartilha, da sua cartilha, que é a certa. Não é. Tem várias. Existem várias possibilidades no mundo. Inclusive de fazer a mesma coisa de vários jeitos. Chegar no mesmo resultado. Vindo para o profissional, se você chegar num resultado, num sucesso aí profissional que talvez você deseja, tem várias formas de alcançar isso. Não precisa ser de um jeito específico. E não significa que o jeito que você está fazendo é melhor ou é pior do que nenhum outro. Mas é abrir a mente, mudar a mentalidade, entender que o mundo é múltiplo. Por algum motivo tá vendo isso aqui. Veja se faz sentido. Se não fizer, talvez essa não seja a sua leitura. Mas é o que tá me vindo de falar. Quando eu disse, né, não sei como que eu cheguei aqui, porque eu não faço ideia, porque eu tava falando aqui da curiosidade, da vida criativa, inspirada, e descambei para falar disso, de rigidez e tudo mais. Então, para alguém vai servir essa mensagem. E eu diria que você pode ouvir e falar assim, mas eu não sou assim. Só que, na verdade, você não está enxergando isso em você. Não está num lugar de consciência ainda. E o que eu estou fazendo aqui é te ajudar a trazer para a consciência. Aqui a última carta, o 8 de terra, mais uma vez, a gente, como eu disse, né, pode estar falando realmente de profissional, porque essas duas cartas são muito práticas, são muito vida prática. Eu vou ler as frases dessa carta. Um trabalho, as suas habilidades profissionais estão sendo recompensadas. Aprender tudo que você precisa, é o momento, né, de aprender tudo que você precisa sobre um tópico específico e voltar para a escola. São as 3 frases que essa carta traz. O 8 de terra é uma energia de o momento de você cultivar algo, né, de você estar ali passo a passo construindo alguma coisa, concretamente falando. Então, nesse tarô, ela traz essas frases que falam sobre as suas habilidades sendo recompensadas, mas que talvez também seja o momento de você aprender algo novo. Aprimorar o seu conhecimento para que você construa cada vez mais e mais fácil. Então,
A gente pode estar falando de profissional, com certeza. O que você está construindo na sua carreira, na sua vida, e que talvez seja o momento de você rever atitudes, rever ideias, rever o caminho. Não porque você está na rota errada, mas às vezes tem alguma informação que está faltando, que você precisa buscar, técnica ou uma conversa com alguém, né, um networking, que vai te abrir os olhos e vai te fazer enxergar que tem um caminho mais fácil. Isso aqui é para facilitar o seu acesso à abundância, que está aqui nessa outra carta. Só que eu ainda acho que a gente está falando aqui como um rever conceitos, rever ideias, rever posturas de vida. Como que você vem vivendo, quem você vem sendo, que você precisa ajustar alguma coisa. E eu vou seguir batendo na tecla da rigidez, do controle, esse controle excessivo. Acredito que vai ser para alguém. Pode não ser para todo mundo, né? É uma outra questão, mas talvez a maioria que escolha essa opção seja uma pessoa controladora. Não por mal, né? Mas porque só sabe ser assim. Aprendeu a ser assim em algum momento da vida e acredita que assim é o certo. Só que aqui a espiritualidade, né, tá te dizendo que tem um outro jeito. Pode ser diferente. Assim te pesa, assim é pesado. Tem um outro jeito de viver a vida que é melhor para você, porque você ganha muito mais e, além de tudo, é um jeito muito mais leve. Ganha muito mais porque o ganhar aqui é nessas conexões mesmo. Somos seres sociais, né? A gente precisa do outro. E é através dessas conexões que a gente aprende muito sobre si. Então é importantíssimo a gente cuidar daqueles que estão na nossa vida. Querer bem. Enfim, volto a dizer, não sei por que eu cheguei nesse lugar não, mas vamos lá, vou pegar uma última carta aqui. Me diga se fez sentido, alguma coisa disso fez sentido pro seu momento, porque é importante para eu saber que a mensagem realmente é o que precisa ser dito, né? Afinal, não tô ao vivo aí na sua frente falando com você. Quer dizer, eu tô, mas a mensagem é gravada. Vamos lá. Aqui tem uma frase final e um mestre aqui dos guardiões. Vamos ver qual vem ao seu auxílio nesse momento. Grupo 2. Shiva, Lord Shiva, a transcendência. Ele fala para você, eu diria que brilhar, crescer, honre a sua força interior. Passos estão sendo dados. Dance com o universo, é a última frase dessa carta. É a que mais me chama a atenção. Dançar com o universo, dançar com a vida. Movimentos de dança demandam flexibilidade do corpo. É ser flexível. Se eu acabei de perguntar se faz sentido, eu tenho certeza de que faz sentido, de que era tudo que eu precisava falar. Porque a gente está falando aqui de uma necessidade de flexibilizar, de dançar mais com a vida, de exigir menos e se entregar mais às circunstâncias e fluir. Aqui eu vou finalizar sua mensagem falando o seguinte: quando essa carta vem, esse Ás de Terra, uma oportunidade de materializar algo, são os ases, né? Grandes oportunidades que se apresentam para você. Esse Ás traz o fluxo da abundância. Quanto mais rigidez, quanto mais exigências você tiver perante a vida precisa ser de um determinado jeito, você precisa fazer certas coisas para chegar num certo resultado.
tem que ser assim, sabe? Rígido. Quanto mais você faz isso, mais distante você fica desse fluxo de abundância. Mais difícil é de alcançar o resultado que você deseja. E aí você vai tendo aquela sensação de que tudo é difícil, que você precisa exigir ainda mais de si mesma. E na verdade é o contrário, é soltar o controle. Não é não fazer nada, não é deixar rolar, sabe, assim, de aconteça o que acontecer. Não é isso, não precisa ser esse extremo. Mas é não exigir algo específico. É entender o que está acontecendo, sentir por que aconteceu isso, por que eu fiz isso e aconteceu isso se eu esperava que acontecesse aquela outra coisa. Extrair o ouro de cada situação. É a oportunidade de você extrair ouro. Extrair ouro é extrair conhecimento, sabedoria, que te ajuda a amadurecer, a ampliar a sua consciência, te ajuda a expandir. Quanto mais você se permite fazer esse movimento, aí sim, mais você entra no fluxo de abundância da vida. Mais fácil as coisas começam a se tornar, você consegue conquistar com leveza e facilidade. Falei desde as primeiras cartas, né, que tinha um peso aqui. Você consegue com leveza. E como é bom a gente conseguir as coisas facinho, gostosinho, de um jeito leve, sem ter que gritar, sem ter que fazer muita força além da nossa capacidade. O universo está querendo que você descubra que isso é possível. Por isso essa mensagem. Enfim, veja se isso se encaixa na sua realidade. Caso não, solta. Não era o momento de você talvez ouvir isso e espero que sirva para alguém, de qualquer jeito. Eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo aqui do canal para você seguir assistindo as mensagens. Meu contato vai ficar aqui embaixo caso você queira uma leitura particular e eu vejo você no próximo vídeo.